Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus para cada um de vós, que essa doce paz do Senhor estejais presente em vossas vidas, aonde quer que vocês estejam, é o que eu peço a Deus em nome de Jesus. Meus queridos, para a glória do nosso Deus, para a glória de Jesus e do Espírito Santo, mediante a luz da palavra de Deus, quero pedir a você neste momento que em nome do Senhor Jesus Cristo, você venha ser um varão, uma varoa, um servo, uma serva, insistente, persistente, perseverante. Vá até o final do que nós vamos trazer aqui hoje, vai até o final desta palavra que Deus há de trazer para ser colocada, guardada no íntimo do teu ser, da tua mente, do teu coração. Não saia não seja uma daquelas pessoas que apenas começa a ouvir e logo em seguida sai. Vá até o final, porque eu tenho certeza, eu profetizo no nome de Jesus, que ao término desse estudo, a tua mente vai passar a entender mais das Escrituras como se fosse uma doce água cristalina. O tema que vai ser trazido aqui é a morte. Para onde vai a pessoa que morre? O que acontece com ela? A alma, ela é imortal, ela morre. Para onde vai a alma? Então eu quero pedir para você que em nome de Jesus Cristo persevere, vai até o final desse estudo e Deus vai falar no mais íntimo do teu ser a pureza da tua palavra. Ela vai ser revelada a você, pura, imaculada e verdadeira como ela é. Muitos são aqueles que trazem textos, pregações imensas, extensas, que chega a ser cansativa e ainda trazem uma verdadeira mentira. Eles contorcem a palavra de Deus, tiram um texto do contexto, inventam um pretexto e tudo que eles mais querem é convencer você, não pelo amor de Deus, não pela graça de Jesus, não pela comunhão com o Espírito Santo, mas eles querem convencer você pelo medo. A palavra de Deus, ela é tão clara que ela é vida para os que a ouvem e a praticam. É nela que eu, que você, que aqueles que confiam no Pai, no Filho e no Espírito Santo há de ganhar a vida eterna se a ela formos obedientes. Porque o próprio Jesus em João 5,39 ele fala para mim, para você, dizendo: examinai as Escrituras, porque vós cuidarás ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. O próprio Jesus em Mateus 4,4 diz que não é só de pão que viverá o homem, mas é de toda palavra que sai da boca de Deus. O próprio grande apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,16 disse que toda palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, que toda ela é proveitosa para ensinar, para instruir, para corrigir e redarguir, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído em toda a justiça. O grande apóstolo Pedro, ele chega a dizer assim, que nenhuma palavra da profecia ela é de particular interpretação humana, mas foram homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Esse tema é a morte. O que acontece após a morte? Eu quero chamar a sua atenção para o que hoje está sendo ensinado, que um homem, uma pessoa, quando ela morre, se ela morreu guardando a tua fé em Cristo, ela vai direto para o paraíso. Se ela morreu sem confessar a Cristo, ela vai direto para o inferno. Eles tiram vários textos do contexto e chegam a dizer assim, que o homem ele é tricotômico, que o homem ele tem um corpo, uma alma e um espírito. Várias doutrinas refletem isso. Algumas doutrinas dizem que quando a pessoa morre, o corpo desce para a sepultura, para a terra, a alma ou vai para o inferno ou vai para o purgatório. Outros dizem que a alma fica vagueando, procurando o ponto de luz para depois se reencarnar. Essa é a doutrina dos espíritas, da reencarnação. A doutrina do purgatório é a doutrina do catolicismo.
E a doutrina da subida imediata para o céu ou a descida imediata para o inferno é das igrejas pentecostais e neopentecostais. Isso dá uma ênfase, uma afirmação de que a alma ela é imortal. Se a alma é imortal, eu gostaria que você acompanhasse comigo aquilo que eu vou ler aqui agora na palavra de Deus, para que você não fique mais enganado, para que você não fique mais sendo extorquido por tantos lobos devoradores. A palavra de Deus, ela é tão pura, ela é tão fiel, ela é tão verdadeira, que bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que pratica, é aquele que obedece à santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Quando nós vamos para o livro do grande profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, diz assim a palavra de Deus para mim e para você: todas as almas são minhas, todas as almas me pertencem. Como a alma do Pai, assim também a alma do Filho a mim me pertence. E a alma que pecar, essa morrerá. Eclesiastes capítulo 18, versículo 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, e também no mesmo livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz assim: a alma que pecar, é ela que morrerá. O próprio filho não levará nenhuma culpa pelo erro do pai, e o próprio pai não levará nenhuma culpa pelo erro do filho. A própria justiça do justo virá a estar sobre ele mesmo, e a própria iniquidade do iníquo virá a estar sobre ele mesmo. Deus está dizendo aqui pela boca do teu servo, o grande profeta Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. E por que será que na palavra de Deus está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Será porque que o mestre da profecia João, 1 João capítulo 1, versículo de número 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos. Deus disse que a alma que pecar, essa morrerá, e o próprio Jesus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual é a glória de Deus que nós fomos destituídos? Qual é a glória de Deus que nós perdemos? Aquela glória que foi dada a um único casal na terra chamado Adão e Eva, a glória da incorruptibilidade e da imortalidade. Adão e Eva, sim, este casal fora feito à imagem e à semelhança de Deus, mas eles perderam essa glória e nós viemos ao mundo sem essa glória, porque Adão e Eva pecaram, e a partir do momento que eles pecaram, se tornaram corruptível. A partir do momento que eles se tornaram corruptível, eles se tornaram mortais. Deus peca? Não peca. Deus morre? Não morre. Essa glória nós perdemos porque pecamos. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Mas nós temos a promessa de Jesus Cristo, que um dia Ele voltará, e aqueles que desceram à sepultura pelo sono da morte hão de ser ressuscitados, e vão ser ressuscitados num corpo glorioso, incorruptível e imortal, e esse sim voltará a ser a imagem e a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero ler um texto para você, que é desse texto que tira uma pregação maldita de que a pessoa, quando morre, ou ela vai direto para o inferno ou ela vai direto para o céu. Livro do grande servo do Senhor, Dr. Lucas. Dr. Lucas. Lucas 23, 42, aqui é tirada a doutrina da imortalidade da alma, aqui é tirada a doutrina da subida imediata ao céu, como também se você for para a parábola do rico e do Lázaro, ali é tirada a doutrina do inferno, do inferno imediato. Isso tudo é ensino de falsos mestres, isso tudo é ensino de lobos devoradores, de pessoas que às vezes no íntimo do teu ser pensam estar certas, mas estão sendo enganadas por Satanás.
porque o texto não pode ser tirado do seu contexto. Para me entender um texto, para me entender um versículo, necessário é que eu venha ler outros 10 ou 15 ou 20 versículos na Bíblia que fala do mesmo assunto. E aqui em Lucas, no capítulo 23, no versículo de número 42, um certo ladrão chega a Jesus e diz assim, e ele prosseguiu a dizer: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. As Bíblias João Ferreira de Almeida, não importa se é atualizada, revisada ou corrigida, tantas outras Bíblias com as mesmas traduções, diz que Jesus respondeu assim, e ele lhes disse: em verdade eu te digo, ponto, estarás comigo no paraíso. Se esse texto estiver escrito da forma correta, verdadeiramente aquele ladrão está no paraíso, verdadeiramente Jesus prometeu o paraíso imediato para ele. Se estiver escrito assim, em verdade te digo, ponto, hoje estará comigo no paraíso, Jesus está falando uma frase com duas afirmações. Qual é a primeira afirmação até chegar ao ponto que ele ia dizer uma verdade para aquele ladrão? Porque ele diz aqui, de acordo com essa Bíblia, ele diz: em verdade eu te digo. Pronto, Jesus ia afirmar algo para aquele ladrão. Aí depois do ponto segue a frase: hoje estarás comigo no paraíso. Por esse texto, dessa tradução, verdadeiramente aquele ladrão está no paraíso. Mas eu preciso buscar outros textos que falam a respeito da morte e ressurreição de Cristo. Eu preciso buscar na Bíblia palavras, versículos que se tratam do mesmo assunto para me saber se essa tradução colocou a ponta e a vírgula no lugar certo. Primeiro eu já quero abrir a tua mente dizendo assim: nos originais escritos grego não tem ponto, não tem vírgula, não tem exclamação, não tem ponto de interrogação. É uma escrita direta. Quando termina uma frase, é dado um espaço para iniciar-se outra, mas não há pontuação. Então, eu quero ler para você agora esse mesmo texto de Lucas 23, 42 e 43 em uma Bíblia que eu amo mesmo de coração. Porque essa Bíblia, ela é a que mais aproxima dos escritos originais grego, hebraico e aramaico. Essa Bíblia que eu vou ler agora, ela só perde em sua tradução para a Bíblia original de Jerusalém. Essa Bíblia que eu vou ler agora é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Por que eu faço questão de ler nela? Porque é somente nela que o ponto e a vírgula desse texto está colocado no lugar certo. E depois eu vou ler os outros textos para você entender que verdadeiramente aqui, nessa Bíblia, Testemunha de Jeová, o texto está escrito corretamente. Lucas 23, 42, Bíblia Testemunha de Jeová. E ele continuou a dizer, prosseguiu a dizer: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E ele lhe disse: deveras, eu te digo hoje, ponto, estarás comigo paraíso. Vamos interpretar o versículo 23. E ele lhe disse: deveras, eu te digo hoje, ponto. Primeira afirmação, Jesus disse: eu vou te dizer agora, tá? Eu vou te dizer agora, tá? Ponto. Estarás comigo no paraíso. A palavra, a frase está no futuro e não num presente imediato. Se a vírgula, o ponto e a vírgula tivesse depois da palavra digo, aí sim estaria concordando com a João Ferreira de Almeida, mas não. Perdão, aqui a palavra está sendo afirmada da forma mais correta que existe. E ele lhe disse, ele quem? Jesus, deveras eu te digo hoje, eu vou te dizer agora, servo, eu vou te dizer agora, varão, eu vou afirmar para você agora, varão, você estará comigo no paraíso. Quando? Quando aquele ladrão vai estar com Jesus no paraíso? Versículo 42, ele fez um pedido: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando é que Jesus vai entrar no reino dele? Jesus já está reinando? Se Jesus já estivesse reinando, haveria hoje islamismo, espiritismo, budismo, umbanda, quebanda, paquebanda, maçonaria, macumbaria, bruxaria, catolicismo, islamismo, ateísmo?
Se Jesus estivesse reinando hoje, haveria tanta religião? Jesus só vai entrar no teu reino, reino eterno e absoluto, quando Ele vier agora, nessa próxima vinda, buscar o teu povo, os teus escolhidos, os teus servos, os teus ungidos, os teus filhos, os teus discípulos. É triste dizer que Jesus hoje não reina. É triste, mesmo sabendo que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas Ele não reina, porque o reino de Cristo, o reino de Deus, não consiste em adoração a outros deuses, não consiste em variedade de doutrinas. O reino de Deus, a adoração é ao Deus único, o reino de Deus, a doutrina é única. Mas hoje existe mais de 2.600 adversidades de religiões e doutrinas. Então Jesus só vai entrar no reino quando Ele vier buscar o teu povo, conforme prometido. Eu gostaria de ler com você, para trazer clareza à tua mente, o que acontece com uma pessoa, um homem, uma mulher, quando ela morre. Eu quero ler Eclesiastes. Vamos ler no livro do servo do Senhor, Salomão, Eclesiastes. Nós vamos ler o capítulo 9, e aí sim, eu creio que em nome de Jesus, Deus vai trazer para você clareza daquilo que verdadeiramente quer dizer a tua palavra. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, o grande sábio Salomão diz assim: pois, quanto aquele que está unido a todos os viventes, há confiança, porque melhor está o cão vivo do que o leão morto. Será por que Salomão disse isso? Porque um cão vivo ainda pode correr de um grande predador, o cão vivo ainda pode agredir alguém, o cão vivo ainda morde, o cão vivo ainda respira, e o leão morto? Versículo de número 5, Eclesiastes 9:5, pois os viventes estão cônscios, ou seja, conscientes de que vão morrer. E os mortos, porém, não estão cônscios, ou seja, não têm eles consciência nenhuma, absolutamente nada, nem tem mais salário, porque a recordação deles foram esquecida. Também o seu amor, o seu ódio e seu ciúme já pereceram, e por tempo indefinido eles não têm mais parte em nada do que se faz, em nada do que se tem de fazer debaixo do sol. Versículo 10, Eclesiastes 9:10, vai, come o teu alimento com alegria e bebe o teu vinho com um bom coração, porque o verdadeiro Deus já achou prazer nos teus trabalhos. Tudo que a tua mão achar para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura para o lugar para onde tu vais. Na morte não há consciência. Lembra do que aconteceu com um amigo íntimo de Jesus Cristo, Lázaro? Lázaro morreu, Jesus falou para os teus discípulos, falou assim: Lázaro dorme. Os discípulos falaram: Senhor, mas se ele está dormindo, ele está bem. Jesus falou assim: Lázaro morreu, eu vou despertá-lo. O que aconteceu com a filha de Jairo? Jesus chegou e falou: acautelai-vos, acalmai-vos, a menina está dormindo. Mas aquela criança estava morta. A morte, ela é comparada a um sono. Sabe aquela noite em que você deita e você dorme, você nem sequer tem sonhos, você não acorda nem uma vez, que você deita e dorme, quando você menos pensa o dia amanhece e ali você não acordou nenhuma vez e você não teve um sonho sequer. A morte é comparada a um sono de total inconsciência. E quando é que nós seremos despertados deste sono da morte? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Queridos, para mim saber se a alma morre, se a alma não morre, se a alma vai direto para o céu, se a alma vai direto para o inferno, se ela vai para o purgatório ou se ela reencarna, eu primeiro preciso saber o que é a alma. O que é a alma? Porque a maioria das doutrinas pregam que a alma ela é imortal, que quando uma pessoa morre, o corpo dela desce para a sepultura, a alma dela ou vai direto para o céu ou para o inferno, ou vai para o purgatório, ou ela busca um ponto de luz até se reencarnar. E ainda prega que o espírito volta para Deus, a alma vai para o inferno, para o céu, mas o corpo vai para a terra. O que é uma alma? Vamos ler
Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aí você vai saber o que realmente é alma. Gênesis 2:7 está escrito assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Quando é que o homem foi feito alma vivente? Após receber o sopro de Deus nas narinas. Antes de Deus soprar nas narinas do homem, o homem era o quê? Uma alma sem vida. Na Bíblia João Ferreira de Almeida, em suas traduções revistada, corrigida, está escrito assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser, querido, a ser, não é a ter. E o homem passou a ser alma vivente. As outras estão escritas assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o que é a alma? O ser humano, cada homem, cada mulher, não importa a tua idade, até mesmo os animais, são almas. Alma é você. Alma sou eu, cada um de nós somos uma alma. Nós não temos dentro de nós uma alma, nós somos uma alma. O que é a morte? A morte, ela é o oposto da vida. Para o homem vir à vida, o que Deus usou? Deus usou 3 substâncias. Deus usou o pó da terra, Deus usou a água para fazer o boneco, e Deus usou o seu próprio sopro. Espírito de Deus, espírito de vida, fôlego de vida. Esse espírito que está dentro dos nossos pulmões, esse ar que nós puxamos, ele não é nosso, ele é de Deus. Ele é chamado espírito de vida, espírito de Deus. Quando nós morremos, esse espírito volta a Deus. É dele, foi ele que nos deu. E o resto? E o corpo, mas a alma? Corpo e alma é uma coisa só, volta para o pó. Do pó viestes, ao pó tornarás, diz o Senhor. A morte é o oposto da vida. Deus pegou o pó da terra, formou o corpo humano e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando o homem morrer, o sopro de vida sai do homem e o homem volta a ser alma sem vida. Ele veio do pó, para o pó ele há de tornar. O que me deixa mais triste é ver que as pessoas acreditam na mentira, no contorcimento da palavra de Deus. Eles pegam a Bíblia, eles torcem, contorcem e fazem meio mundo de coisa para encherem os templos, porque quanto mais cheio o templo tiver, mais gordo é o dízimo, mais gorda é a oferta. Eles são lobos vestidos de ovelhas, lobos devoradores que só quer comer a carne, a lã, até os ossos das tuas ovelhas. Eles querem só o seu dízimo e a sua oferta, e para isso eles passam medo, te chama de ladrão, te chama de uma pessoa que está furtando a Deus se você não dizimar e ofertar. Eu preciso ler com você algo. Vamos voltar para o que aconteceu entre Jesus e o ladrão? Vamos? Você já sabe que alma é você. Você já sabe que alma é todo ser vivo ou ser sem vida. Se é vivo, é alma vivente. Se está sem vida, é alma sem vida. Pronto. Alma é o ser humano, alma é um animal, alma é tudo aquilo que Deus criou. Mas aquele ladrão fez um pedido para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade, te digo hoje, ponto, estarás comigo no paraíso. Jesus não prometeu que aquele dia seria o mesmo dia que eles encontrariam no paraíso. Jesus não falou para aquele ladrão: olha, filho, hoje mesmo nós vamos estar no paraíso. Não, porque Jesus disse: em verdade eu te digo hoje, ponto, estarás comigo no paraíso. Tem como provar isso? Tem. Sabe aonde nós vamos ler agora? Nós vamos ler o livro do grande discípulo do amor, João. João, capítulo 19, versículo de número 30, está escrito assim: tendo Jesus então tomado do vinho, Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito.
Então os judeus, visto que era o dia da preparação e aproximava-se o sábado, para que os corpos não permanecessem nas estacas de tortura no sábado, pois era grande o dia de sábado, solicitaram a Pilatos que lhe deixassem quebrar-lhes as pernas e retirar os corpos. Os soldados vieram, portanto, e quebraram as pernas do primeiro homem e as do outro homem que com ele tinha sido pregados em estacas. Mas, ao chegarem a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Por qual motivo os dois homens que estavam crucificados, um à direita e outro à esquerda de Jesus, tiveram as pernas quebradas? Porque estavam vivos. Por que não quebraram as pernas de Jesus? Porque ele já estava morto. E para cumprir a profecia que diz que ele repousaria sobre o seio da terra, que ele seria moído, mas nenhum de seus ossos lhe seriam quebrados. Jesus morreu naquele mesmo dia, antes de iniciar o sábado, antes de findar o dia da preparação, sexta-feira. E os ladrões, que dia que morreram? A Bíblia não fala. Porque tinham pessoas que tinham uma resistência tão grande que eles ficavam entre 4, 5 até 7 dias vivos, mesmo estando crucificados. Mas até mesmo os romanos respeitavam a tradição, a obediência dos judeus de que no sábado não era para ficar nenhum corpo pendurado na cruz. Então o que eles faziam? Se na sexta-feira, antes do sol se pôr, a pessoa que estivesse crucificada não tivesse morta, eles iriam lá, quebravam as pernas e às vezes até os braços e amarravam aquela pessoa aos pés da cruz para ela não fugir. Quando o sol se punha no sábado, que findava o sábado, eles voltavam lá. Se aquela pessoa estivesse viva, eles tornavam a pendurá-las no madeiro. A Bíblia não fala que dia que aquele ladrão morreu, mas a Bíblia fala que Jesus faleceu naquele mesmo dia. E mais, quero ler com você agora João capítulo 20, versículo de número... vou ler aqui desde o versículo 12. Não, perdão, vamos ler desde o 11 que fica bom. Maria, porém, ficou parada do lado de fora do túmulo memorial, chorando. Então, enquanto chorava, inclinou-se para a frente a fim de olhar para dentro do túmulo memorial e observou 2 anjos de branco sentados, um à cabeceira e o outro aos pés do lugar aonde o corpo de Jesus estivera deitado. E disseram-lhe: Mulher, por que estás chorando? Ela lhes disse: Retiraram o meu Senhor e eu não sei aonde o colocaram. Depois de dizer estas coisas, ela se voltou e observou Jesus em pé, mas não discernia que era Jesus. Jesus lhe disse: Mulher, por que estais chorando? A quem estais procurando? Ela, imaginando que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes embora, dize-me aonde o colocastes e eu o retirarei. Jesus disse-lhe: Maria. Dando meia volta, ela disse-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse-lhe: Para, não me toques, porque ainda não ascendi para junto do meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhes: Eu ascendo para junto de meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. O que aconteceu 3 dias após Jesus ter feito a promessa para aquele ladrão na cruz? Jesus estava na sepultura. Jesus fala para Maria, fala assim: Maria, não toca em mim, eu ainda não subi ao céu, eu ainda não ascendi ao céu, eu ainda não subi para o Pai. Vai falar para os meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Se ao 3º dia Jesus ainda não havia subido para o céu, como que Jesus prometera para aquele ladrão que naquele mesmo dia eles estariam no paraíso? E olha que quando Jesus ressuscitou, Jesus ainda andou entre os teus discípulos 40 dias. E quando completou os 40 dias após a tua ressurreição, uma nuvem o envolveu e foi levando ele aos ares, e os discípulos olhando, 2 anjos se colocam próximo deles e diz: Varões galileus, o que estáis olhando? Este mesmo Jesus que é assunto ao céu, há de vir da mesma forma que está subindo. Como que Jesus poderia ter prometido para aquele ladrão que naquele mesmo dia eles estariam no paraíso?
Isso é falsa pregação, isso é falsa doutrina, isso é para trazer emoção ao teu coração, isso é para trazer êxtase, isso é para te trazer arrepios, isso é para te fazer emocionar e para você confessar Jesus através de uma doutrina errada. E quem vive na doutrina errada não vai ser tido por inocente, diz o Senhor, porque o Senhor diz: eis que naquele dia eu não terei ninguém por inocente. Querido, a alma que pecar, essa morrerá, diz o Senhor. O apóstolo João disse: se dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos. Se todos nós temos pecado, todos nós vamos morrer. Como é que pregam a imortalidade da alma? O homem não é tricotômico: corpo, alma e espírito. Ah, mas então por que o apóstolo Paulo pediu a Deus que o Senhor Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso corpo, alma e espírito? Será por quê? Porque em grego, a palavra alma significa estilo de vida, modo de vida. Corpo físico, espírito, consciência, pensamentos. Quando Paulo ora, ele fala: e o Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso corpo físico, em vossa alma, o vosso estilo de vida seja santificado, em vosso espírito, vossos pensamentos sejam santos, vossos sentimentos sejam puros. O homem não é tricotômico. O homem tem um corpo e tem dentro dele o fôlego de vida, sopro de Deus, Espírito de Deus. Quando esse Espírito de Deus, fôlego de vida, sopro de vida sair dos nossos pulmões, nós vamos fazer o quê? Vamos voltar para onde viemos, de onde viemos, para o pó da terra. Mas aquele que descer para o pó da terra, com a sua fé confessa em Cristo Jesus, temos uma promessa. Eis que o Senhor diz assim: todo aquele que crê em mim, ainda que morras, viverás. Por quê? Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com a voz de trombeta, a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo serão ressuscitados. E nós que ficarmos vivos seremos transformados. Ou seja, Jesus vai descer no céu. Todos os que estão nas sepulturas, todos os que estão no sepulcro, dormindo o sono da morte, o sono da inconsciência, o sono sem obras, o sono sem labor, o sono sem dor, o sono sem raiva, o sono sem ira, porque assim é a morte. A morte é um estado total de inconsciência. Quando Jesus voltar, até aqueles que morreram há 5, 6 mil anos atrás vão acordar como se tivesse dormido uma noite de sono sem sonho. Então, quando disserem para você que todo aquele que morre com Cristo vai direto para o céu, não acredita. Que todos aqueles que morrem sem Cristo vai direto para o inferno, não acredita. Isso pode implicar na sua salvação? Pode, porque através dessa mentira, através dessa emoção que ele traz na tua mente, eles conseguem arrancar de você aquilo que eles mais desejam. Eles conseguem primeiro colocar medo em você. Uma coisa é eu ter medo de Deus, outra coisa é eu ter temor de Deus. O temor, ele é causado por amor. O temor, ele é causado de forma que vem me fazer seguir, obedecer, ser fiel, buscar retidão, buscar integridade, sinceridade e fidelidade. O medo faz eu fazer coisa que não me convém. Eu faço porque eu tenho medo, não porque eu tenho amor. E eles querem usar dessa astuta que vem de Satanás, para poder encher os templos, para poder pegar dízimos e ofertas gordas. Os dízimos e as ofertas são bíblicos? São. Quando você os devolve por amor e por temor e não por medo. E eu vou dizer algo para você agora da parte de Deus. Eu vou dizer algo para você agora sobre a luz de Jesus, sobre a luz do Espírito Santo. Você gosta de ser dizimista, você gosta de ser ofertante, então olha para o teu vizinho, olha para o teu próximo, aquele que às vezes está passando fome, aquele que às vezes está sem água porque foi cortada, aquele que às vezes está sem energia porque foi cortada, aquele que está doente porque não tem dinheiro para comprar um remédio,
remédio. Então aquilo que você separou para dizimar e ofertar a Deus, vai lá, compra um alimento para o teu próximo, paga um aluguel atrasado dele, faça uma compra, compre remédio, paga o talão de água e de energia dele com aquilo que você separou para dizimar a Deus, porque Jesus manda dizer assim para você: eis que eu estive doente e não me visitastes, eu estive nu e não me vestistes, estive com fome e não me deram de comer, estive sede e não me deram de beber. E eles disseram: quando te vimos assim, Senhor? O Senhor falou: quando deixasses de fazer a um desses pequeninos, a mim deixaram de fazer. Mas um outro grupo, o Senhor Jesus vai dizer: eu estive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e vós me vestistes, eu estava doente e vós foste me visitar. Senhor, quando? Quando a um desses pequeninos fizeram, a mim fizeram. Deixa de devolver os teus dízimos nessas sinagogas de Satanás, de falsos profetas, falsos apóstolos, falsos ministros, falsos pastores. Deus ama quem oferta de coração, Deus ama quem dizima de coração, mas para quem necessita. Às vezes você tapa os seus olhos porque vê o seu vizinho passando necessidade, mas você não é homem, você não é uma mulher de Deus competente para ajudá-lo, mas vai tacar dinheiro no pastor falso profeta, lobo devorador de ovelhas. O dízimo só tem valor para com Deus quando o Senhor disse: a estes fizeram, a mim fizeram. Os dízimos e ofertas foi estabelecido por Deus para que fossem divididos igualmente para os órfãos, as viúvas e os necessitados. Os dízimos de hoje você devolve na tua igreja, é levada para a sede lá no Carcanhar do Judas, e lá eles comem o teu dízimo. É carro novo, é casa nova, é apartamento novo. E você, quando você passa necessidade, eles te ajudam? Quando você vê alguém da sua família morrendo por falta de remédio, eles te ajudam? São um bando de hipócritas, escribas e fariseus que só sabem pregar doutrinas erradas, contorcer a palavra de Deus, tira o texto do contexto, inventa um pretexto, traz várias emoções, fortes emoções, você começa a arrepiar, você começa a sair fora de si, entra num êxtase, e ali se você tiver 1 milhão no bolso, você passa para eles, é tudo que eles querem. Queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer para você: bem-aventurado é você que foi até o final, que chegou até aqui, porque Deus está mandando eu te dizer assim: você não tem uma alma dentro de você, não. Você é uma alma preciosa para Jesus. Para que você viva, Jesus morreu. Para que você seja perdoado dos teus pecados, Ele levou sobre Ele os teus pecados, os meus pecados, os pecados de toda a humanidade. Alma é todo e qualquer ser vivo. Alma é todo e qualquer ser humano. Cada ser humano é uma alma. Ninguém tem dentro de si uma alma, mas cada um é uma alma. Por isso que a palavra de Deus disse: uma alma vale mais do que o mundo inteiro, porque você vale mais do que o mundo inteiro para Jesus. Jesus não morreu pelo mundo, Jesus morreu por você. Jesus, ele veio buscar, restaurar o que havia perdido. Jesus veio atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio sofrer, ser espancado, transpassado, coroado, moído por causa de nós, dos seres humanos, para salvar a nós que somos almas preciosas para Ele, para um dia nós voltarmos a ter aquilo que Deus um dia deu ao homem, a imagem e semelhança. O que é imagem e semelhança? É ser imortal, é ser incorruptível, é ser igual a Deus, nunca morrer-se, nunca corromper-se. Eu quero que Deus, em nome de Jesus, possa agora tocar no íntimo do teu coração. Se você gosta de dizimar, se você gosta de ofertar, dá uma olhadinha no bairro onde você mora, uma família que esteja passando por necessidade. Ajude ela em nome de Jesus, porque você vai estar fazendo isso para Jesus. Jesus disse: quando fizestes a um destes pequeninos, a mim me fizestes. Não fica dando dízimo e oferta nessas sinagogas de Satanás, nesses templos de mentira, cheios de doutrinas fora da Bíblia, fora da palavra de Deus, fora do texto. Jesus nunca prometeu para aquele ladrão que eles estariam no paraíso no mesmo dia. Jesus prometeu para ele dizendo:
Eis que eu te digo, em verdade eu te digo hoje, em verdade eu te digo agora, filho, em verdade eu te afirmo neste momento, meu filho, você estará comigo no paraíso. Quando? Quando eu voltar, filho. A palavra está no futuro e não no presente momento. Querido e maravilhoso Deus, neste momento eu clamo e imploro a Ti por Tua misericórdia, que o Senhor venha conceder a mim e a cada um de nós o vosso perdão, que o Senhor perdoa onde quer que falhamos, onde quer que pecamos. Se em algum momento, papai, nós entristecemos a Ti, como temos certeza que entristecemos o Senhor a todo momento, que o Senhor, no grande amor de Jesus, na graça de Cristo Jesus, nos perdoe, nos ilumine com a presença do Teu Santo Espírito, nos encha do Teu santo e puro amor. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, guia os nossos passos, Pai, abra nossa mente, nosso entendimento, nossos olhos espirituais para as sagradas escrituras, palavras que vêm do Teu trono. Tenhais misericórdia de nós, ó Deus, que o Senhor possa neste momento, no grande amor de Jesus Cristo, no vosso grande amor e no amor do Espírito Santo, em nome de Jesus, perdoar todos os nossos pecados e falhas, e que o Senhor possa, papai, neste momento, nos proporcionar não somente um fim de tarde maravilhoso, mas uma noite maravilhosa, um novo amanhecer maravilhoso, uma semana maravilhosa, um mês maravilhoso, que dentro da Tua vontade e do Teu querer, que cada dia de nossas vidas concebido por Vós, sejamos abençoados por Vós, guardados, protegidos e guiados por Vós. É o que nós te pedimos e te oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a